prefeita Rosinha está na linha para conversar com a gente agora. Prefeita, primeiramente, bom dia. Mais uma vez, a nossa solidariedade por toda essa atrocidade que vem acontecendo contra o garotinho. Bom dia, França. Bom dia, ouvintes. Eu quero dizer que está tudo errado. As pessoas que hoje se alegram achando que nos derrotaram estão enganadas. Porque se a justiça humana falha, a justiça de Deus não falha. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas derrotados não. Eu quero repetir para a população de Campos que nós não somos bandidos, nós não roubamos, nós não desviamos dinheiro da prefeitura, nós não temos conta no exterior. Isso tudo que estão fazendo com a gente é para desmoralizar o nosso grupo político, que interesses são outros. Eu quero denunciar uma coisa que eu não falei ainda, mas os nossos advogados já estão atentos e já estão atuando. Quando essa história do cheque cidadão começou na Zona 75, lá com o juiz da Zona 75, que entendeu, por sua vez, que era competência da Zona 76. Aí o promotor Leandro foi lá na Zona 76, pegou o processo verbalmente e direcionou para o juiz da 100ª Zona Eleitoral, seu Ralph Manhães, com quem ele sempre fez dobradinha contra o meu governo desde o período da Santa Casa. Não existe um documento assinado pelo juiz da 76 dizendo que era da competência da 100ª Zona Eleitoral. Pelo contrário, tem um documento assinado por funcionário, escrivão, não sei quem, mas está lá nos autos, dizendo que o promotor pegou verbalmente para induzir mais uma vez para que um processo caísse na mão do juiz Ralph Manhães da 100ª Zona Eleitoral. Isso tudo é uma pouca vergonha que está acontecendo em Campos. Eu nunca vi ninguém ser preso porque um dia alguém denunciou que teve compra de voto que não tem prova e está sendo tratado como bandido. O garotinho não é bandido. Bandido é Sérgio Cabral, que desviou dinheiro. Os 244 milhões que falaram agora, que ele está no esquema, é de delação antiga. Ainda falta muita coisa que o Sérgio Cabral vai ser acusado. O garotinho esteve na semana passada em Brasília e entregou na Procuradoria-Geral um documento com mais de 1000 páginas, denunciando mais uma vez com provas Sérgio Cabral, Pisciani, Paulo Melo, Arthur da Facilite, o desembargador Sérgio Zweiter. Essas pessoas estão na delação de Lava Jato. Essas pessoas têm conta fora do Brasil. Essas pessoas estão denunciadas de desvio de verba pelas pessoas que estão fazendo a delação da Lava Jato. Nós não. Nós demos cheque cidadão para o povo, para comer. Eu já tinha, França, antes da crise, Sim, quase 25 mil pessoas que ganhavam cheque cidadão pela prefeitura. Na época da crise, como eu tive que parar muita coisa e tive que ajustar as finanças, eu tive que cortar muita gente. Mas eu disse que quando eu fosse resolver o problema da prefeitura financeira, que eu voltaria. E eu consegui resolver em maio. E voltei com mais gente com cheque cidadão em junho. Nós tivemos
uma autorização do judicial para não pagar o cheque antes da eleição. E eu não paguei. Onde que está o crime? Se eu não paguei quando o juiz mandou. Onde que tem o crime? Estão fazendo com o garotinho e comigo coisas que são inacreditáveis aos olhos mesmo da justiça humana. Você não tem noção da arbitrariedade que estão cometendo. Vocês não têm noção da injustiça que estão cometendo. Porque até que se tivesse algum tipo de condenação do cheque cidadão, a pena era alternativa para oferecer cesta básica para a população. Estão inventando um monte de coisa. Estão coagindo pessoas. Tem gente que foi para lá, para dentro da delegacia, que deu um depoimento, depois tiveram que mentir. Aí quando mandaram os áudios para gente, o delegado chamou essas pessoas lá de novo e elas tiveram que trocar depoimento de novo. Isso tudo está documentado. Está tudo documentado. Levaram pessoas simples, que são beneficiárias do cheque cidadão. Prenderam uma senhora de 67 anos que permaneceu lá por 10 dias, porque ela disse a alguém que perguntou para ela se poderia encaminhá-la ao CRAS para ver se ela conseguia ganhar o cheque cidadão. Só isso. Pessoas que estão mentindo porque estão com medo. Ontem, para transferir o garotinho do hospital que ele estava, o médico entrou em contato com o juiz em Campos e falou que não tinha condição de tirar ele de lá. Sabe o que o juiz falou para o médico? Nós estávamos do lado, meu advogado estava também, que daria ordem de prisão para o médico. E já tinha um laudo que foi oferecido desde do período da tarde, assinado pelos médicos da condição de saúde do garotinho. Juiz não é médico. Os médicos disseram que nunca viram isso na vida deles. E vale Os nossos frisar... advogados disseram que nunca viram isso na vida deles. Mas em Campos é a terra do vale tudo, né? E médicos do serviço público do Rio de Janeiro, não é, prefeito? Serviço público. Não são nem médicos particulares do garotinho. Aí depois colocaram uma foto minha com uma bolsa na mão, me dizendo que eu tinha regalia dentro do hospital. Sabe o que era aquela bolsa? O que era, prefeito? Eram os pertences pessoais que eu estava levando dele. Escova de dente, uma toalha, porque na hora que ele foi tomar banho no leito, porque ele não podia sair do leito para tomar banho, ele estava enxugando ele com aquele avental do hospital. Então eu levei uma toalha, eu estava levando cueca para ele. E o que é permitido para qualquer pessoa, não é, prefeito? Todas as pessoas que estão no CTI, e aí o quarto dele, do CTI, era aquele quarto de isolamento, aquele quarto de isolamento, para que qualquer pessoa que precise de algum tipo de privacidade, que é normal, dizer que eu dormi dentro do CTI e alegar que tive regalia ou ele, porque eu dormi. Eu não dormi no CTI. Deviam ter perguntado para os agentes da Polícia Federal que dormiram com ele no CTI. Quem é que estava lá dentro dormindo no CTI? Mas não tiveram a dignidade nem de perguntar para os agentes federais. Simplesmente acreditam na matéria que vai para a imprensa. Eu não dormi dentro de CTI, não. Eu fiquei numa sala, sentada num banco, que depois eu me recostei lá para passar a noite, porque eu estou sem dormir esses dias todos, estou sem comer. Depois disseram, França, que eu estava almoçando na mesa do diretor do hospital. Eu fui à sala do diretor do hospital. E sabe o que eu comi lá? Porque eu estou sem comer. Clarissa, com pena de mim, e eu não consegui comer, ela saiu na rua e comprou um quibe. Não, teve um almoço, parece que foi um banquete para mim dentro do hospital. O que é isso? Por que estão fazendo? Querem destruir o nosso político a preço de quê? Quais são os interesses que estão por trás disso tudo?
um promotor que está denunciado no MP, na corregedoria do MP, um delegado que pediu voto para o meu adversário e que tem agido de forma arbitrária na cidade de Campos. Prefeita, esse pedido, esse mandato de transferência do garotinho para Bangu teria sido então motivado por informações da imprensa, de boca a boca, sem a menor comprovação. Dizendo que estava tendo regalia dentro do hospital. Porque eu estou com a matéria aberta aqui. Os agentes da Polícia Federal que estavam lá, na porta do CTI, dentro do CTI. Se eu dormir dentro de CTI, mas não, uma funcionária dá uma entrevista para a imprensa que estão tendo regalia e um juiz se baseia. E nós estamos com a matéria aqui, tanto do jornal quanto da internet. Porque não há uma foto. Eu entrei com permissão do secretário de saúde do município para levar roupa para ele, para levar escova de dente, pasta de dente, para levar toalha de banho. O garotinho não é bandido, não. Não fica alegre esse pessoal que está aí aplaudindo a prisão do garotinho. Não fica, não. Vocês vão ficar alegres por muito pouco tempo. Porque Deus age, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E isso não vai nos intimidar, isso não vai nos derrotar. Ele está lá. Aliás, eu quero dizer para o juiz de Campos que se acontecer alguma coisa com o garotinho dentro do presídio, ele tem que mandar tomar conta do garotinho lá dentro. Primeiro porque foi dito que a situação da saúde dele não se resolve lá porque lá não tem unidade coronariana. O garotinho estava sendo preparado para fazer um outro exame na segunda-feira. Ele é alérgico a iodo, tem que dessensibilizar o organismo dele durante 3 dias para poder fazer esse exame. A médica, a coordenadora médica dessa unidade de saúde dentro do presídio falou que lá não tem condição de atender ele, que se ele passar mal lá dentro vai ter que chamar uma ambulância para levar para o hospital. Ora, ele já estava numa unidade coronariana. Aí se ele passa mal, o hospital que ela vai mandar fica pelo menos 60 quilômetros do presídio, neste trânsito todo aqui do Rio de Janeiro. E numa região complicada que é Bangu, que fica na zona oeste da cidade. Essa é a segunda questão que eu quero falar, que eu responsabilizo, que o juiz tem que mandar botar escolta para ele lá dentro. O garotinho foi secretário de segurança. Sim. O garotinho foi governador. Os principais bandidos que estão lá dentro, quem prendeu foi garotinho. O risco que ele está correndo de vida lá dentro vai ser aí a Justiça de Campos que vai ter que responder. E não só bandidos, porque mas como policiais junto também. Com bandido, quando ele não é bandido. O hospital de dentro da penitenciária são os hospitais que atendem os bandidos que ele prendeu. Eu quero saber quem vai zelar pela segurança dele dentro do presídio. O juiz vai ter que mandar botar escolta lá dentro para ele. Vai ter que mandar tomar conta da vida dele. Porque além de o hospital não ser um hospital para ele, porque não tem unidade coronariana, ele está misturado com os bandidos que ele prendeu. Ele corre risco de vida, de saúde e de vida no meio da bandidagem que ele está, porque ele, como secretário de segurança, prendeu os principais cabeças dos bandidos do Rio de Janeiro, que estão lá dentro com ele. O juiz vai responder por isso. Se acontecer alguma coisa com meu marido lá, ele será processado. Isso é uma inconsequência que ele está fazendo. A prisão já é uma inconsequência. Um juiz que disse que negou a prisão do garotinho quando o delegado e o promotor pediram, 2 dias depois mudou de ideia. Não sei por quê. Porque não teve fato novo. Não teve nada novo. Ele disse que não daria a prisão do garotinho por um simples depoimento. 2 dias depois deu. Depoimentos duvidosos de pessoas que saíram de réu para testemunha porque foram coagidas dentro da delegacia. Nós temos as vozes das pessoas
gravadas, estão denunciadas, que trocaram de depoimento depois e continuam trocando. E continuam acrescentando mentiras. Gente, quer fazer justiça? Vai prender bandido. Vai prender bandido. Em Campos, que está se tornando uma cidade violenta, com matança todo dia, vai prender os bandidos. Vai usar força policial para prender bandido. Mas isso tudo, França, é porque ele sabe que a eleição de Campos será anulada. Eu quero chamar o delegado Cassiano e perguntar para ele: cadê o vídeo do seu Rafael Diniz fazendo comício dentro do Hospital Doutor Beda, que isso dá cassação de mandato? O que ele fez com a denúncia que nós fizemos? O que a Justiça em Campos está fazendo com a denúncia que nós fizemos de um vídeo que é crime eleitoral e caça mandato? Cadê o processo que está na mão do promotor Leandro? Desde o início do meu governo, da CPI da Zumbi, que é desvio de dinheiro da prefeitura, pagando show superfaturado que nunca existiu na cidade de Campos, que eu não vejo eles darem publicidade nessas coisas. Eu não sei se andaram com essas coisas. Mas a rapidez, a agilidade que estão fazendo com o cheque cidadão que alimenta pobre, é uma coisa impressionante, que até a Globo chamou atenção para essa celeridade toda. Isso é armação. Mas a justiça de Deus vai atuar. A justiça de Deus vai atuar. Você tem certeza disso. O garotinho que vem denunciando essa safadeza do Brasil há anos no blog dele. É ele que denuncia. Se tivesse alguma coisa contra nós, já tinha aparecido há muito tempo. Mas não. Nesse Brasil, quem denuncia safadeza, corrupção, vira réu. Aqui em Campos mesmo, quando o garotinho denunciou que o delegado da Polícia Federal estava pedindo voto para Rafael Diniz do celular dele, e ele entrou contra o delegado aí em Campos, sabe o que o juiz fez? Ao invés de apurar o que o delegado fez, botou o garotinho como réu porque mostrou o telefone do delegado para todo mundo. É assim. Em Campos, quando nós denunciamos a compra de votos dos cinquentinha, depois falaram que era gente. Quando, na verdade, a compra de votos era do nosso adversário, que já vem acontecendo há algum tempo em Campos. Nós temos que denunciar. O nosso grupo político não tem que se intimidar, não. O nosso grupo político tem que ficar firme, tem que ficar forte, porque a liderança do nosso grupo político não é bandido. Nós estamos passando pelo vale árido, mas a palavra de Deus diz que Deus consola os corações, que Deus está ao lado dos perseguidos. Isso tudo vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Mas é duro passar. Eu tenho filhos. Meu marido é um homem honrado. Ele pode ter lá o jeito dele de falar. É uma pessoa que gosta de enfrentamento, de embate. Tudo bem. Essa gente aí pode achar que cheque cidadão não vale nada, mas vale para quem come. Podem discordar da nossa política, mas não podem dizer que ele é bandido, porque ele não é. Ele não é. Pessoas que utilizam da máquina pública, como os outros governos antes do meu, estão aí soltos. Pessoas que desviaram dinheiro da prefeitura estão soltas. Aí a gente dá cheque cidadão, que não é desvio, inventam uma história danada, fazem um monte de enrolo, andam rápido demais, como não é de costume na justiça, para poder destruir o nosso grupo político, para tentar destruir a liderança, o garotinho. Não pense vocês que ele está no presídio hoje, que ele está destruído, porque não está. A não ser que ele seja morto lá dentro. E eu vou responsabilizar o juiz de ter botado ele com os bandidos lá dentro. Prefeita, senhora... Os meus advogados já estão atentos a isso. É uma irresponsabilidade, além do estado de saúde dele,
colocar um ex-secretário de segurança e um ex-governador sem motivo. Ele não roubou, ele não matou, ele não tem lavagem de dinheiro, e misturar com os bandidos que ele prendeu. Eu estou chegando, França, com muita dor no meu coração na frente do presídio de Bangu. Vou ficar lá porque eu quero que ele saiba que eu estou aqui. Porque isso que estão fazendo é uma sacanagem com ele. Mas tudo bem, Deus vai dar força e nós vamos passar por isso. E vamos superar. Eu estou vindo trazer os remédios dele. Porque no hospital tinha. Aqui, nem os remédios rotineiros que ele toma tem para dar ele. Eu vim para cá, vou ficar esperando o médico chegar. Porque ele precisa do remédio, porque ontem a própria penitenciária disse que não tinha remédio para ele. Nem o remédio de pressão, nem o remédio de coração que ele já vinha tomando antes. Não tem. Tiraram ele de um hospital, que era um hospital público, mas que estava com medicamento para ele lá. Para botar num lugar que não tem um cardiologista. Para botar num lugar que não tem estrutura para tomar conta dele. Porque foi dito pela coordenadora médica do presídio que não tinha condição. E nunca vi que um laudo médico pudesse ser superado por uma decisão judicial, porque juiz não é médico para saber da saúde dos outros. Um laudo médico, assinado por mais de um médico, assinado pelo secretário de saúde do município do Rio de Janeiro. Estão falando em doação, está desde ontem o juiz dizendo que se os médicos não fizessem isso, seriam presos. Porque bastava o médico assinar mais uma vez, dizendo não pode tirar ele daqui sob risco de vida. Mas foi coagido. E na hora que Clarissa foi falar com o médico, foi porque a gente estava do lado quando o juiz falou que daria ordem de prisão para ele. E Clarissa foi cobrar a postura dele como médico. É assim que eles fazem. Portanto, a senhora confirma, prefeita, a informação que nós trouxemos aqui, as páginas do jornal O Diário trazem, que a Polícia Federal chegou a ameaçar voz de prisão ao médico que estava cuidando do garotinho. O juiz Campos falou para o médico ontem que estava no Souza Aguiar, que se ele não cumprisse a decisão dele, ele estaria preso. Ele falou com o juiz em Campos, por telefone. Não foram só os policiais, não. O juiz falou com o médico ontem que eu estava perto, meu advogado estava perto. Aí o médico recuou da função dele de dizer que o garotinho não podia sair do hospital. Foi por isso. Isso é um absurdo. E como é que meu advogado falou que em Campos está imperando o nazismo. Está pior do que a ditadura. E como é que estava a situação de saúde do garotinho antes da transferência, prefeita? A senhora pode relatar para a gente? Ele estava monitorado. Ele estava começando a fazer. Tem que sensibilizar o organismo dele para receber o iodo, assim mesmo com risco. Diminui o risco, mas não tira o risco do iodo que ele vai receber para poder fazer o exame dele, porque ele é alérgico a iodo. Só diminui o risco, mas o risco existe. Ele saiu ontem com a pressão em quase 20. Medicado, ele estava com a pressão em quase 20. E eles foram levar, ele foi levado. Vocês não têm noção do que aconteceu dentro do quarto do CTI. Mais de 10 homens agarrando ele. Me segurando porque eu estava abraçando meu marido antes dele sair. E ele dizendo, se me botarem lá dentro vão me matar, então me matem aqui dentro como homem, mas não me entreguem na mão dos bandidos. Eu que prendi aquela gente toda lá. Ele já estava preso, ele está cautelado, só que dentro de um hospital. Vocês não têm noção do que aconteceu lá dentro. A gente pode dizer, então, prefeita Rosinha,
que o garotinho foi tirado à força do hospital por força de uma ordem judicial. Aquele monte de policial fortemente armado, como se ele fosse um bandido. E nem bandido comprovado, condenado, a gente vê esse tipo de tratamento. Para ele. Nem esse tipo de tratamento a gente vê. Não existe condenação de chefe cidadão. Existe uma investigação. E vale a gente lembrar que o garotinho está preso por... A acusação seria coação à testemunha. Da onde prova? Tem que provar. Nós é que provamos que está tendo coação dentro da delegacia. Aí o delegado chama as mesmas pessoas que denunciaram a coação e faz trocar o depoimento. Tem gente que já trocou depoimento 4 vezes. Quem coagiu? Aí as pessoas ficam com medo. As pessoas têm medo, é delegado, é justiça, é juiz. Aí falam o que eles querem. Porque na primeira reação que contaram a verdade e que gravaram os áudios pra gente, dizendo que tiveram que mentir dentro da secretaria, da delegacia, porque senão ficariam presas, essas pessoas foram chamadas pelo delegado lá de novo. Aí trocaram o depoimento. Isso é coação. Bom, prefeita, a gente vai deixar a senhora prosseguir. A senhora está próxima à penitenciária, é isso? Das mesmas autoridades em Campos, qual é o andamento que eles estão dando com a irregularidade eleitoral do Rafael Diniz junto com o Cláudio Andrade dentro do Hospital Doutor Beda, que dá cassação de mandato para os dois. Eu quero saber o que eles estão fazendo com esse processo que nós abrimos aí, porque isso aí é uma das coisas que dá cassação. Mas nós temos muito mais provas para acabar com a eleição em Campos, com a roubalheira que foi. Esse vídeo é só o começo, mas não anda. Eles não dão entrevista sobre isso. Eles não falam que o prefeito poderá ser cassado, porque vai ser.